Olá, sou Patrícia Carmo, sou psicoterapeuta integrativa, trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas e de projetos de relacionamento. O meu objetivo com esse vídeo é me apresentar, contar um pouquinho da minha trajetória para você entender como eu cheguei até aqui e como eu posso te ajudar, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional e no seu negócio também, né? Eu comecei fazendo magistério porque eu queria ensinar pessoas, preparar pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Depois eu fui para psicologia, porque eu queria entender mais e melhor o ser humano, enfim. Eu dei aula no começo só, enquanto eu fazia magistério, depois eu já fui para clínica, fui para hospital, né? Então eu acabei trabalhando um tempo no Hospital das Clínicas de São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz inclusive minha especialização, minha pós-graduação. E eu, mesmo no hospital, embora eu tenha passado por todas as áreas, eu tinha um foco muito grande no inconsciente, então eu queria entender melhor, né, algumas coisas que até hoje a ciência não explica tão bem, ou em algumas situações não explica mesmo. Então eu trabalhei muito com pacientes em UTI, principalmente pacientes inconscientes, pacientes em coma ou em coma induzido, né, coma natural ou coma induzido, porque eu queria entender muito mais aquilo. E aí, lógico, né, nessa relação e depois de ver tantas coisas, né, aquelas situações de quase morte, todas aquelas histórias, pacientes que voltavam do coma, pacientes que eram ditos que não voltariam mais, que não tinha chance e voltavam. Então, com tudo isso, lógico que esse outro lado despertou mais interesse ainda, né? E eu queria entender muita coisa. E aí eu fui conduzindo minha vida dessa forma, por um tempo no hospital e em consultório, depois por algumas coisas da vida eu acabei indo para o mundo corporativo. O consultório eu nunca deixei, né, sempre atuei em consultório. Comecei no mundo corporativo com eventos. Então, por um tempo, eu fiz eventos para grandes empresas, para Natura, para Ambev, para Volkswagen, para Ford, enfim. E aí fui conhecendo, né, entrando nesse universo e acabei conhecendo uma parte de relacionamento com públicos de interesse dessas empresas, embora evento de alguma maneira também seja isso, né? Mas era uma área que abrangia mais coisas, que era programa de visitas corporativos. E aí eu acabei mergulhando de cabeça, eu fiquei mais de 10 anos fazendo isso, eu fui gerente de operações, e na verdade essa agência que eu trabalhava era uma agência muito pequenininha, né? Eu praticamente comecei junto com eles e aí a gente foi desenvolvendo os programas e os projetos e a coisa foi dando certo e crescendo. Então, eu, por conta disso, por ser muito pequenininha, na verdade, eu fazia praticamente tudo, né? O que me trouxe uma bagagem, uma experiência riquíssima, né? Então, eu gerenciava os programas de visitas, né? Da Natura, da Toyota, da Volkswagen, da Embraer, da John Deere, da Ambev. A gente fez alguns projetos pontuais para Honda, para Braskem, para GS1, enfim, entre outras, tá? Tô falando as que foram vindo na cabeça, mas são várias. Então, imagina nesse universo, olha quantas culturas corporativas completamente diferentes, né, eu vivenciei. E fazendo programa de visitas, você tem que mergulhar de cabeça porque você tem que ser a essência daquela empresa para poder montar um programa de visitas, para poder receber as pessoas, os públicos de interesse deles, representar aquela empresa, enfim. E eu, na verdade, fazia projeto, montava o projeto todo, criava os processos todos, desenvolvia as ferramentas todas, toda a parte de comunicação, conteúdo, tudo isso. E também eu que fazia processo seletivo das equipes, eu que fazia toda a parte de treinamento e desenvolvimento deles, as integrações dos novos, né, que são super importantes. Enfim, eu que desenvolvia absolutamente tudo isso e eu que fazia, né, tudo isso. E era gestora disso tudo, era responsável por isso tudo, inclusive por entregar todos os resultados para as diretorias dessas grandes empresas.
Então, isso me trouxe uma visão muito rica desse universo, muito completa, e uma visão bastante sistêmica, né? Eu consigo olhar, e integrativa, né? Eu consigo olhar tudo, porque tudo, absolutamente tudo é interligado, né? A gente que no dia a dia não consegue olhar para isso, não consegue perceber isso. E eu, obviamente, eu precisava entender isso, ver isso, enfim, entender o que estava ligado com o que, ficar no meio de campo de áreas tipo administrativa e operacional que às vezes não se comunicam, não se conversam, vivem vidas, parece que estão em empresas diferentes, e você tem que fazer o meio de campo delas porque você representa a empresa, então tudo ali para você é uma coisa só. Enfim, então foi muito rico. E aí, eu agora, na verdade, já há uns 2 anos eu tô em carreira solo, né? E com tudo isso, assim, durante todo esse período, eu sempre, assim, de maneira nenhuma, perdi o foco no ser humano, né? Nas pessoas. O dono da empresa que eu trabalhava, né, que eu respondia direto para ele falava que eu era uma gestora psicóloga. Porque eu sempre tive olhar para o ser humano. E porque eu entendo que não dá para ser diferente, né? Mesmo quando você está numa empresa, a empresa é feita de pessoas. E quem não entendeu isso ainda vai ter problemas no seu negócio, certamente. Não tem como ser diferente, né? Então, durante todo esse período, lembra que eu falei que fiquei com aquela pulga atrás da orelha do inconsciente que eu queria entender melhor, e eu queria entender mais coisas, e aí vendo todo esse universo corporativo, conhecendo tanta gente, tantas coisas diferentes, enfim, eu cada vez mais queria entender melhor, até por ver o sofrimento que a grande maior parte das pessoas tem no universo do trabalho, que é onde a gente fica a maior parte do nosso tempo, da nossa vida. Então, né, as coisas não batiam pra mim. Eu falava, gente, eu preciso entender melhor o que acontece com o ser humano, que só a psicologia não dava conta pra mim de entender e de explicar. E aí eu fui estudar, então durante todos esses anos eu continuei no consultório, tinha toda essa atuação com o universo corporativo e fui tentar entender melhor o ser humano. E aí eu fui estudar espiritualidade. Eu fiz uma formação também como terapeuta integrativa, ou como tem gente que chama terapeuta holístico, mas eu não me considero terapeuta holístico, enfim, eu me considero uma terapeuta integrativa porque eu olho o ser humano como um todo. Eu entendo que o ser humano é um todo, não é uma coxa de retalhos, que um só olha para o emocional, o outro só olha para o corpo físico, o outro só olha para o espiritual, o outro só olha para o mental. Não tem como, gente, porque aí essa criatura vai em 500 coisas diferentes e depois não consegue juntar tudo, né? E fica em sofrimento e muitos ficam doentes. Então eu acho que tem que ter gente que consiga tratar esta pessoa de maneira integral, né? Nós somos físico, mental, emocional e espiritual. E alguém precisa olhar para o ser humano desta forma, né? Então é isso que eu faço hoje. Por isso eu me apresento como psicoterapeuta integrativa. Eu sou psicóloga, mas sou psicoterapeuta integrativa também. E aí eu fui estudar muito esse complemento, a espiritualidade, para entender o ser humano de verdade. E aí muita coisa começou a fazer sentido. Eu fui estudar muito, dentro da espiritualidade, a gente estuda muito as leis universais. Aí eu queria entender algumas outras coisas um pouco mais que a espiritualidade já fala, mas não era tanto foco, então eu fui para física quântica, para entender frequência vibracional, que para mim faz todo sentido. Enfim, e aí eu fui me aprofundando em tudo isso. Então hoje eu atendo as pessoas em consultório, mas eu consigo tratá-las de maneira integral. Eu consigo usar técnicas, usar ferramentas que tratem e deem embasamento para a pessoa tocar a vida de maneira integral, de maneira ampla, olhando todos os campos da vida, né? Inclusive conseguindo harmonizar questões energéticas, identificar e trabalhar questões energéticas, enfim, questões sistêmicas, enfim, né? Uso várias ferramentas, uso radiestesia radiônica, uso quantiônica, enfim, né? Uso bastante coisa que eu acho que enriquece muito o trabalho com a pessoa. E aí, como eu falei, né, há 2 anos eu tô em carreira solo, não tô mais nessa empresa.
Então, eu continuo aí trabalhando com treinamento e desenvolvimento, que é o que faz sentido para mim, né? E treinamento e desenvolvimento, para mim, não são coisas separadas do ser humano, né? Não é falar, então é psicóloga lá no consultório e trabalha com treinamento e desenvolvimento lá na empresa. As coisas não são separadas, a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, de treinar e de preparar pessoas para uma determinada situação, para um tipo de trabalho, para uma mudança da empresa, seja lá para o que for, né? Desenvolvendo pessoas para uma carreira, para assumirem mais responsabilidades, enfim, né? Desenvolver projetos de relacionamento, que é relacionamento, como se relacionar com públicos. Eu tenho um foco muito grande em atendimento, né? Exatamente por esse olhar de relacionamento, como se relacionar com pessoas, como trazer as pessoas, como receber as pessoas na sua empresa, né? Como você se relaciona com as pessoas hoje em dia, tá muito comum essa coisa, todo mundo, né? Então manda e-mail marketing para todo mundo. Meu, você nem lê e-mail mais, quando chega esses e-mails você já nem lê. Não é mais essa a primeira alternativa, né? E aí, como as pessoas não estão preparadas para isso, não tem esse olhar do humano, da necessidade do humano, do teu cliente que é humano, né? Ficou tudo muito robótico, muito automático. Então manda e-mail para todo mundo, aí anota o nome da pessoa. Um dia eu fui numa loja, aí até hoje eu recebo, meu nome é Patrícia Carmo, até hoje eu recebo e-mail da loja, olá Patrícia Carmen. Tipo, eu nem abro mais e-mail, porque eu olho para aquilo e falo, não é para mim. Eu não sou essa Patrícia Carmen. Quer dizer, né, as empresas se perderam muito nisso. E o atendimento ficou uma coisa horrorosa, né? Hoje em dia a gente tem um problemaço de atendimento, as empresas têm muito problema com isso e perdem muito cliente por conta disso, né? Então, eu acho que, na minha visão, tudo isso está interligado. Não são coisas separadas. Então, eu trabalho, eu atendo, né, pessoas, né, atendo no consultório, atendo presencial e online, as pessoas e às vezes os grupos das pessoas. Então eu atendo individual, eu atendo casais, eu atendo grupos, eu faço grupos terapêuticos que podem ser, né, da própria família, do próprio grupo de amigos ou do equipe de trabalho, enfim, os grupos terapêuticos eles podem ser tanto pessoais quanto das empresas, né? E toda essa parte de treinamento e desenvolvimento, né? Que às vezes podem ser coisas pontuais, tipo só desenvolver uma integração para uma empresa, como pode ser uma coisa, desenvolver um projeto de relacionamento, fazer parte da equipe de treinamento e desenvolvimento, enfim. A minha grande questão é o olhar para o ser humano, conseguir ajudar essas pessoas. Eu acho que o trabalho de psicoterapeuta é um trabalho de desenvolvimento de pessoas também, né? As coisas estão juntas. Então esse é meu olhar, né, para a pessoa, o olhar sempre para pessoas. E isso é o que eu entendo que faz toda a diferença. Olhar as pessoas e olhar o ser humano como um indivíduo integral. Isso sim traz sentido e traz resultado, senão o resultado não é efetivo. Simples assim, gente. Tanto que tem gente que faz terapia há 20 anos e continua, né, e voltando e volta e repete, não sai daquilo. Não dá pra você ficar 20 anos fazendo terapia e continuar tendo os mesmos problemas, tem alguma coisa errada, né? Então, isso é importante pra mim, né, conseguir de verdade, efetivamente, ajudar as pessoas a se desenvolverem, a despertar, e isso tem a ver tanto com as pessoas na sua vida pessoal quanto com as empresas, até porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? Então as coisas estão interligadas, absolutamente tudo é interligado, e a gente precisa ter um olhar mais claro para isso, né, e mais efetivo para isso. Acho que esse é o grande ponto. Então espero que eu tenha conseguido me apresentar e espero que a gente possa se encontrar em algum momento, fazer algum trabalho juntos, tomar um café, enfim. Espero que eu tenha conseguido passar uma ideia aí do que é possível a gente fazer juntos, tá bom? Um beijo pra você!